As orientações de geografia das páginas 262 a 267 para auxiliar vocês na resolução das atividades e como alguns têm dificuldade ainda na leitura dos mapas, vão fazer a leitura em conjunto, tanto dos gráficos quanto dos mapas. Iniciando o capítulo, vocês têm um gráfico, que não é um gráfico muito costumeiro de vocês verem, porque esse gráfico é um gráfico de linhas em que ele vai mostrando o crescimento da população brasileira. De 1872, quando o Brasil ainda era um império, tá? Até o ano de 2010. Então, quer dizer, ainda não tem o ano que nós estamos, foi há 11 anos atrás, o último ano aqui registrado. Mas dá para a gente ter uma noção do que aconteceu durante esse período. Vocês podem observar que a população brasileira ela só cresceu, em nenhum momento houve diminuição. E o que acontece? A partir de 1870, mais ou menos aqui assim, o que aconteceu? Teve muitos imigrantes que vieram para cá, então isso foi aumentando muito a população. Depois, quando foi lá por volta do ano de 1950, a saúde melhorou no Brasil, então as pessoas começaram a ter acesso a mais tratamento, a melhorar a qualidade de vida, então também foi crescendo bastante. Então tudo que melhorou a saúde também avançou o acesso a saneamento básico, ou seja, esgoto, tratamento de água. Então isso tudo foi melhorando a saúde das pessoas e fazendo com que a população fosse aumentando com o passar dos anos. Aí nós temos um gráfico que vai mostrar a composição da nossa população brasileira. O que essa composição aqui está mostrando? Está mostrando por idade. Grupos etários é quando eu falo por idade, tá? Etário tem a ver com idade. Então, essa separação que esse gráfico traz para a gente aqui, ele traz uma separação mostrando o que? Por idade. Então, eu vou observar que de 0 a 14 anos está aqui colorido de verde, de 15 a 64 é os que estão coloridos de lilás. E 65 anos ou mais de azul. Então, quer dizer que a grande maioria da população está nessa faixa etária de 15 até 64 anos, Então, a maioria da população brasileira tem de 15 até 64 anos de idade, Eu consigo observar isso nesse mapa aqui, tá? Porque a maior fatia, pensa como se isso aqui fosse um bolo, Então, isso aqui, a maior fatia está representada por esse grupo. Aí eu venho em seguida com a segunda fatia, que é a verde aqui, que é de 0 até 14 anos, Bem grande também a fatia da população de crianças e adolescentes, Nessa fatia aqui que vocês se enquadram. E a menor fatia é a dos idosos, de 65 anos ou mais de idade. Depois vocês têm aí um mapa, tá? Esse mapa de vocês está na página 266. Ele é um mapa que vai mostrar para a gente o quê? A distribuição da população no território brasileiro, tá? Como é que se dá essa distribuição? Então, ele tem até um recado para vocês, as áreas mais claras indicam porções pouco habitadas, as mais escuras, onde tem mais pessoas. Então, vocês podem observar que as regiões onde está mais escuro, é mais nessa parte aqui, ó. O que é essa parte aqui? É a parte do litoral, A parte que está próxima aqui, ó, ao mar. Então, que a gente fala que é o litoral aqui, que é a parte mais escura. A parte mais clarinha, que tem menos habitantes, quanto mais para dentro do país a gente vai aqui, vai clareando essas cores. Vocês podem ver que tem a legenda aí embaixo, A legenda vai mostrar para você aqui, ó, as cores, ó. O amarelo clarinho, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, vai escurecendo de 1 até 10, aí o amarelo mais escuro ainda, de 10 a 25, o laranja, que já é um laranja forte, de 25,1 até 100 habitantes por quilômetro quadrado, e aqui mais de 100 pessoas por quilômetro quadrado. Então, a gente pode observar que a gente tem esse vermelho onde? Aqui em São Paulo a gente tem muito vermelho, no Paraná, aqui tem no Rio Grande do Sul. Então, e vamos seguindo aqui, observando que a grande concentração desse vermelho, que é onde tem mais de 100 pessoas por quilômetro quadrado, ela está presente nessa área aqui, ó, que é o litoral, que é a área próxima ao mar e que foram os primeiros áreas também a serem habitadas pelas pessoas por estarem próximas ao mar aqui, Lembrando que os portugueses chegaram por onde? Pelo mar, E chegaram na região aqui
do Nordeste do Brasil, né? Porque os portugueses chegaram primeiro aqui, certo? Aí vocês têm também um outro mapa menor que está mostrando exatamente o seguinte, que, né, tem lugares com muita concentração, outros com pouca. Agora, quando a gente observa o mapa no cantinho aí que vocês têm, né, o mapa menor, ele coloriu de amarelo esse canto aqui todinho. Por quê? Que é exatamente o que eu falei com vocês lá, ó, tá? É a faixa do litoral aqui, onde tem a maior quantidade de pessoas, tá? Por quilômetro quadrado. Então, é essa parte aqui onde a gente consegue encontrar maior concentração de pessoas por quilômetro quadrado. Então, depois vocês vão ter aí uma atividade que vai querer saber de vocês essas informações, né? Onde que está concentrada a maior parte da população brasileira? Na faixa litorânea ou no interior do país? Lembra que a gente falou do mapa lá atrás? O que é que acontece quando a gente verifica o mapa lá atrás? Que tá o quê? Na parte do litoral é onde eu tenho mais pessoas, né? A maior concentração de pessoas. Mas no interior aqui eu tenho uma menor concentração de pessoas. Né? A maior concentração de pessoas em Goiás ou em Roraima? Então, eu vou ter que voltar no mapa também para poder olhar isso. Né? Goiás está aqui, certo? Roraima está aqui. Olha a cor. Né? Onde é que eu vou ter mais? Presta atenção olhando a cor aqui. Onde que eu vou ter maior concentração de pessoas? Né? Qual desses estados aqui que tem a menor densidade demográfica? Vai ser Rio de Janeiro ou vai ser o Amazonas? Então, o que eu vou olhar nessa densidade demográfica aí? Né? A quantidade de pessoas por quilômetros quadrados. Então, eu tenho que voltar no mapa também para eu poder olhar. Eu quero saber Rio de Janeiro e Amazonas. Qual que tem menos pessoas por quilômetro? Né? A cor aqui é mais clara, não é? No Amazonas é mais clara. Então, significa que, né? Vamos pensar aí. E depois, pediu para você escrever um pequeno texto descrevendo como que está distribuída a população no estado em que você vive. Então, qual que é o estado que você vive? Né? Vamos voltar lá no mapa. O estado em que a gente vive, né? Não só você, mas eu também, é o estado de Minas Gerais. Então, a gente vai olhar o quê? O estado de Minas aqui, ó. Como é que está essa distribuição da população aqui? De acordo com o que você vê aqui, ó, o que a gente pode observar, né? No estado da gente. Tem uma alta concentração de pessoas, tem pouca concentração de pessoas, como é que é essa distribuição? Então, você vai olhar aqui no mapa, só de Minas, né, porque é no estado em que a gente vive, para você explicar como que está essa concentração de pessoas no estado em que você vive, correto? Então, olhou o mapa, você retorna, né, e elabora o texto. Como o livro de vocês aí tem 4 linhas para elaborar, então significa o quê? É um texto pequeno, curto, tá? Sem excessos, não precisa exagerar, né, na quantidade de coisas que você vai escrever. Basta olhar para o estado e registrar como que está distribuída essa população aí, combinado? Então vamos fazer, um abraço para vocês, qualquer dúvida é só perguntar.